Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Flávio Valiati, eu estou como diretor da Databricks para a América Latina, uma empresa de dados e inteligência artificial, e eu também sou fundador do Vamos Subir, um projeto social que ajuda mais de 100 mil jovens a entrarem no mercado de trabalho através da mudança de atitudes e comportamentos, as famosas soft skills. E no papo de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o futuro dos trabalhos e quais são as habilidades mais demandadas que você deve desenvolver para que você se mantenha relevante em um mercado cada vez mais competitivo. Tem uma teoria chamada a Lei dos Retornos Acelerados que diz que a gente vai passar por 20 mil anos de mudança tecnológica nos próximos 100 anos. 20 mil anos de mudanças tecnológicas nos próximos 100 anos. E a tecnologia ela tem movimentado a economia, tem transformado as grandes mudanças no mundo como um todo. Então é super importante ficar atento de que as mudanças que nós estamos vendo, elas estão acontecendo de forma mais acelerada e elas tendem a acontecer de forma mais acelerada ainda. E existe uma grande oportunidade para aqueles que conseguem se adaptar a essas mudanças. Obviamente que nos últimos anos, através de pandemia, através de guerras, através de crises que a gente vem vivendo, o mundo e o mercado têm se adaptado, se inovado e têm se transformado de uma forma cada vez mais rápida. As inovações elas têm um ciclo médio de vida cada vez menor de uma inovação para outra. E tem várias teorias que falam sobre isso. O que eu quero dizer é que o mundo ele vai mudar constantemente. E a capacidade de se manter relevante neste cenário depende de você e da sua capacidade de aprender coisas novas ou até mesmo prever o que vem acontecendo ou o que vai acontecer daqui para frente. A grande mudança que eu quero trazer para vocês, e vai aparecer aqui atrás de mim nesse momento, é a mudança das soft skills e das hard skills. E eu sei que tem muita gente conectada no chat, então eu queria trazer uma pergunta para vocês. Historicamente, com base nas suas experiências passadas, quais são e foram os principais fatores de uma contratação num processo seletivo? Coloca aqui no chat agora. O pessoal já está interagindo. O pessoal está falando aqui, ó, indicação, QI, né? Quem indica, referência, estudar numa escola boa, o que mais? Falar um idioma adicional. Tem várias coisas que vocês têm falado que são verdadeiras. Historicamente, pessoal, as empresas, principalmente no passado, têm contratado profissionais pelas suas competências técnicas. Se eles estudaram em boas escolas, se eles falam novos idiomas, se eles têm competências técnicas que comprovam que eles podem fazer aquele trabalho técnico, como mexer no Excel ou qualquer coisa do tipo. Só que de lá para cá, mudanças aconteceram. Existem muitas empresas que vinham contratando por essas competências técnicas, mas que vêm demitindo cada vez mais pela falta de habilidades socioemocionais. Então as habilidades socioemocionais têm se tornado cada vez mais importantes dentro desse contexto em que a gente vive. E eu queria quebrar nesses dois pilares aqui para você. O que são as soft skills e o que são as hard skills? As hard skills, primeiramente, são as competências técnicas, competências como programação, como habilidade de criar fórmulas no Excel, como a capacidade de mexer em programas ou construir softwares. Essas são competências técnicas. E como é que normalmente a gente obtém essas competências técnicas? Tradicionalmente, à medida que a gente vai para uma faculdade, vai para um curso formal e a gente tem horas estudadas, a gente começa a obter essas competências. E a gente mensura o quanto essa pessoa tem de competência técnica por certificados, historicamente. Só que de lá para cá, as soft skills têm se tornado cada vez mais importantes dentro desse contexto de mudanças cada vez mais rápidas e aceleradas. E as soft skills nada mais são do que as habilidades inerentes ao ser humano. São as habilidades humanas e comportamentais, como habilidades de comunicação, adaptabilidade, resiliência, criatividade. Só que por serem habilidades inerentes ao ser humano e por serem habilidades que não são tradicionalmente ensinadas dentro de uma sala de aula, é um pouco mais difícil de mensurar. O quanto essa pessoa é criativa, o quanto essa pessoa é resiliente. A gente só consegue desenvolver as habilidades socioemocionais à medida que a gente passa por desafios, situações que estimulem a criatividade,
que estimulem ou formem a resiliência da pessoa. E por muitas vezes nós, e eu me incluo nisso, como jovens, como pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, a gente não quer se expor a essas situações. A gente foge do confronto. A gente pede uma vida um pouco mais leve. A gente pede uma profissão um pouco mais soft. Só que a gente só vai crescer e desenvolver essas habilidades socioemocionais se a gente, de fato, passar por experiências que confrontem, que formem o seu caráter, que forme e desenvolva a sua musculatura. E por ser uma competência mais difícil de quantificar, é por isso que ela tem se tornado cada vez mais importante. Só para trazer um dado, da Page Group para vocês, 90% das demissões e das promoções acontecem em função das soft skills. Por que as soft skills elas têm se tornado cada vez mais importantes? Porque muitas das atividades, muitas das competências técnicas estão sendo delegadas para as máquinas, com inteligência artificial e tantas outras coisas. Porque tudo que é processual, matemático e repetitivo pode ser feito por uma máquina, com uma capacidade de processamento, com uma capacidade de memória muito maior do que a capacidade do ser humano. Então o grande diferencial do ser humano daqui para frente vai ser se tornar cada vez mais humano, focando nas suas habilidades inerentes, ou seja, as habilidades socioemocionais. Até porque, pessoal, hard skill ou as competências técnicas, elas são premissa. Se você não tem as competências necessárias para fazer o trabalho, o qual você foi contratado para fazê-lo, a gente tem um problema. Então, hard skill é premissa e onde você vai se diferenciar na sua carreira é nas soft skills, é na capacidade humana, é a capacidade de conectar, capacidade de ter brilho nos olhos, capacidade de pensar de forma criativa. E isso, a tecnologia ainda não chegou lá, tá bom? Eu queria trazer para vocês um outro dado sobre profissões em ascensões. Quais são as profissões que estão crescendo, quais são as profissões que estão em declínio, mas antes disso eu queria trazer duas métricas. Uma métrica do Instituto do Futuro junto com a empresa Dell disse que 85% dos trabalhos que existirão até 2030 não foram inventados, não foram criados ainda. Ou seja, 85% dos trabalhos que existirão em 2030 ainda não existem. Ou seja, como a gente se prepara para esse mundo tão incerto, volátil, inconsistente, sem nenhum tipo de segurança ou previsibilidade? Essa é a realidade. E espera-se, através do estudo do Fórum Econômico Mundial, que 44% das habilidades primárias que hoje são exercidas, elas vão mudar nos próximos 5 anos. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz de forma primária no nosso trabalho, quase metade dessas habilidades, elas vão mudar. Ou seja, a gente precisa ter uma capacidade de reinvenção, de aprendizado. Aqui mostrando na tela para vocês, esse estudo diz sobre quais são as áreas em maior crescimento, tá? Por área de atuação. Então a gente vê áreas, específicas de vendas, engajamento com o cliente crescendo muito, áreas de recursos humanos, especificamente para aquisição de talentos, crescendo bastante também, tecnologia vindo muito forte, como de costume, e várias outras áreas como marketing, comunicação. Só que cada área dessa tem se reinventado, cada área dessa tem criado novas possibilidades de trabalho dentro desse guarda-chuva. Então a provocação que eu quero fazer para você é: você estuda ou busca trabalhar dentro de uma dessas áreas de atuação? Se não, talvez o emprego que você quer, a educação que você está obtendo agora, não vão te levar para um futuro tão sustentável. Então, reflita sobre isso. Então, pessoal, agora eu queria mostrar para vocês um outro gráfico que fala sobre as áreas de atuação, ou seja, os empregos específicos com maior aceleração e crescimento. A gente tem, em primeiro lugar, os profissionais de aquisição de talentos. E por que é tão importante? Estima-se que uma má contratação ela tem um custo dobrado para a operação, se essa pessoa sair em menos ou em até 1 ano. Então, contratar certo é um tema super importante e uma prioridade para as companhias. A gente tem uma nova profissão que é o analista de sustentabilidade. Os negócios têm se tornado cada vez mais sustentáveis, mais comprometidos com o meio ambiente e vários outros tópicos. Então, alguém focado para a sustentabilidade é algo super importante e essa é uma vaga nova que tem crescido bastante. A gente tem uma outra vaga
mais olhando para a área de vendas, que é o Sales Development Representative, que é basicamente o pré-vendedor. É o profissional que, numa relação comercial, qualifica, desenvolve inicialmente aquele potencial cliente. E a gente tem várias outras, como o analista de sucesso do cliente e vários outros, como o profissional de marketing focado em growth marketing. Então, que é o profissional de marketing que olha para crescimento dentro da empresa. Todas essas profissões, pessoal, são super importantes e estão crescendo. E a provocação que eu quero fazer para você é: qual é a área de atuação que você quer, de fato, entregar valor? Esteja sempre atento às profissões que estão crescendo. Eu queria destacar talvez duas profissões em específico que vão continuar crescendo e que faltam profissionais, que é basicamente as áreas de tecnologia, especificamente em desenvolvimento de software. A gente vê vários aplicativos sendo criados, a gente precisa de bons profissionais, e profissionais de dados e inteligência artificial. A gente vai ter nos próximos anos um aumento de 30 a 35% das vagas em dados e AI, na demanda, por cargos como analistas e cientistas de dados, Big Data, analista de inteligência de negócio e várias outras. Estima-se que a gente vai ter 1,4 milhões de empregos sendo criados para essas áreas. E a gente fala muito sobre aprendizado de máquina. Tem muita gente falando de ChatGPT e etc. Espera-se que a demanda por especialistas em AI e aprendizado de máquina cresça 40%, o que vai impulsionar a mais de 1 milhão de empregos. E o mais importante, que a gente tem que ter muita atenção, é que existem muitos empregos hoje não sendo atendidos por profissionais que não têm as competências técnicas. Existe uma escassez de mão de obra qualificada, então a gente precisa ficar muito atento. E a AI generativa, como o ChatGPT, ela pode afetar uma proporção significativa dos empregos atualmente. Tudo que é matemático, processual e repetitivo, como eu falei, pode ser afetado. Não o emprego em si, em alguns casos sim, mas algumas atividades que podem ser delegadas para a máquina, para a inteligência artificial. E a gente tem uma responsabilidade muito grande de usar a tecnologia a nosso favor para que nós possamos nos potencializar como seres humanos. Mostrando aqui para vocês, pessoal, quais são os trabalhos em declínio. A gente pega tudo que envolve, o input, ou seja, a adição de dados manualmente, dados que hoje são imputados em uma folha, Então, a gente chama de escritores ou qualquer coisa do tipo. Isso vai ser traduzido para a inteligência artificial ou para tecnologias como um próprio computador. Isso aqui deve sumir em breve. A gente pega, por exemplo, secretários executivos e administrativos. A gente tem tecnologias hoje que resumem em bullet points, ou seja, em pontos principais, o que a gente está discutindo agora ao vivo, definindo próximos passos numa reunião de vídeo para os executivos, ou seja, aquela pessoa que era a responsável por documentar o que a gente está discutindo na reunião, talvez não exista, tá declinando cada vez mais. E a gente olha para pessoas de folhas ou contas a pagar, hoje está sendo muito delegado. É claro que vai ter alguém que vai ter que fazer a gestão do processo. Note, então, a tarefa específica ela está mudando. Talvez o emprego suma, mas você tem a oportunidade de olhar para uma readequação do que é a sua oferta de valor. A gente fala muito sobre seguranças, a gente fala muito sobre caixas eletrônicos, tanto em mercado e em outros. Então, a gente tem tempo para se preparar. Só que tem um ponto super importante. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Flávio, eu vou perder o espaço para máquinas? Não necessariamente. Para cada emprego extinto, 2,6 novos empregos surgem através da tecnologia. Então é a nossa capacidade de nos mantermos relevantes ao que tem acontecido no mercado, é a nossa capacidade de nos anteciparmos, tá bom? Tem uma frase de um professor do MIT, Richard Buxted, que ele diz que não existe nenhum ser humano melhor do que uma máquina, até por capacidade de processamento, armazenamento, mas não existe nenhum ser humano que será pior do que uma máquina
que é utilizada por um outro ser humano. Então, lendo a frase dele nenhum homem é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então é nossa responsabilidade usar a tecnologia a nosso favor para potencializar aquilo que só nós, como seres humanos, temos, que é essa capacidade de se conectar, de ser criativo, de poder ganhar uma escala. O Flávio hoje poderia estar falando numa sala para 40 pessoas, agora nós temos milhares de pessoas conectadas, graças à tecnologia. Então as tecnologias elas vêm para tornar o mundo melhor, para trazer novas oportunidades e a nossa capacidade de aprender coisas novas. Tem um estudo da Universidade de Singapura que diz que os alunos egressos, ou seja, vocês que estão saindo da faculdade, vocês em média terão 6 empregos ao longo da vida de vocês. Eu não vou começar como advogado e morrer como advogado. Eu não vou começar como marqueteiro e terminar como marqueteiro. Eu não vou começar em vendas e vou terminar em vendas. Até pode, mas vão existir diferentes carreiras dentro dessa área de atuação ou dentro dessa competência. Como vão existir mudanças drásticas, como sair de marketing e ir para operações, sair de operações e ir para finanças. Ou seja, nós teremos 6 carreiras ao longo da nossa vida. E por que isso? Porque a tecnologia tem avançado, a tecnologia tem potencializado a ciência e a ciência tem trazido mais longevidade para as pessoas. Se a gente vai viver mais, a gente vai trabalhar mais. Por isso, a gente vai mudar mais de empregos. E empregos vão surgir, empregos vão deixar de existir. Então é nossa responsabilidade entender que a nossa capacidade de aprender coisas novas é muito importante. Vocês vão ver agora atrás de mim uma provocação. Qual que é o futuro do profissional? Ou melhor, qual é o profissional do futuro? Existiu por muito tempo um conceito provocativo que dizia que o profissional do futuro era o profissional I, era um profissional vertical, que tinha especialidades. Ele era especialista em desenvolvimento de software, especialista em gestão, especialista em vendas, negócio, e por muito tempo os especialistas jantaram ou comeram no café da manhã os generalistas. Só que de lá para cá tem surgido outros conceitos, como vocês podem ver, que é o conceito do profissional T-shape, que é basicamente o especialista, mas com competências genéricas, mais horizontais. Então, eu sou especialista em vendas, mas eu conheço de forma genérica marketing, eu conheço operações, eu conheço um pouco de finanças. E à medida que as mudanças vão acontecendo, à medida que eu preciso criar uma nova carreira ou mudar para uma nova carreira, eu não começo do zero. E eu conheço, obviamente, eu já tenho algumas competências para discutir. E você vai se tornar um especialista à medida que você faz essas movimentações. Só que tem uma nova provocação, que é a provocação do profissional M. Me conta aqui no chat o que você acha que é o profissional M. O profissional M é o profissional que vai ter mais de uma especialidade. Eu sou especialista em vendas, mas eu sou especialista em preço, em oferta de valor. E eu sou generalista em marketing, operações, gestão. E notem, pessoal, que se a gente vai ter 6 carreiras ao longo da vida, eu não posso fazer uma movimentação de carreira dando 2, 3 passos para trás. Então é a nossa capacidade de conhecer de tudo um pouco. E não é o conhecer de tudo um pouco até a página 1. O mercado está tão concorrido e tem tanta pessoa boa que a minha sugestão é que você conheça um pouquinho mais profundo. Não um especialista, mas alguém que consiga discutir sobre diferentes tópicos. Assim você vai conseguir se tornar mais interessante, assim você vai conseguir gerar mais valor, assim você vai conseguir obter mais valor das pessoas e as pessoas vão te ver como um excelente profissional, tá bom? Essa frase de Peter Drucker, o pai da administração, diz que a única habilidade que será importante no século 21 é a habilidade de aprender novas habilidades. Todo o resto vai se tornar obsoleto. Ou seja, de tudo que a gente está aprendendo, de tudo que a gente hoje talvez está absorvendo de competências técnicas, tecnologias e tantas outras, isso deve se tornar obsoleto. A única coisa que não se tornará obsoleto é a sua capacidade de aprender novas habilidades, aprender novos conceitos, aprender novas competências. Aí sim, você vai conseguir se adaptar para todas as mudanças que vão acontecer. Até porque a única constante, a única certeza que a gente tem é que a mudança ela vai vir de forma mais rápida e acelerada. Quero mostrar para você
né, com base no estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, quais são as principais habilidades do profissional do futuro, e vocês estão vendo aqui na minha tela. Das 10, todas são habilidades socioemocionais. Pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade, motivação e autoconhecimento, curiosidade e aprendizagem contínua, repertório tecnológico, confiabilidade e atenção aos detalhes, empatia escutativa, liderança e influência social, controle de qualidade. Pessoal, muitas pessoas têm falado, pô, mas Flávio, repertório tecnológico é uma competência técnica, sem dúvida nenhuma, mas você só vai obter repertório tecnológico se você tiver a competência 5, que é a curiosidade e aprendizagem contínua. Ou seja, na minha opinião, todas as competências são competências socioemocionais. O futuro do profissional é o futuro de um profissional humano que consegue ter essas habilidades para gerar valor. Tá bom? A gente está terminando aqui o nosso bate-papo, pessoal, e eu queria fazer uma última provocação. Esse slide que eu estou trazendo para vocês é um slide que separa grupos de pessoas em dois lados. Pessoas que têm uma inteligência geral, ou seja, o QI do quociente de inteligência, capacidade cognitiva mais aguçada, e do outro lado a gente tem a inteligência prática, que na minha opinião é a capacidade de execução e a atitude. E esse conceito ele é discutido no livro Outliers, Fora de Série, né? O Foras de Série, que eu super sugiro vocês lerem. Basicamente eles fizeram um estudo separando as pessoas que tinham um QI mais elevado das pessoas que tinham um QI menos privilegiado. E a partir dali, eles tinham como premissa que as pessoas mais bem-sucedidas, teoricamente, eram as pessoas com um QI mais elevado. E elas acompanharam centenas de pessoas durante toda a sua vida, desde a sua infância até a sua velhice, no bom sentido. E o que eles tinham de expectativa é que dali sairiam presidentes de empresa, presidentes de nações, sairiam prêmios Nobel ou qualquer coisa do tipo. E do outro lado, eles acompanharam aqueles que tinham um QI menos privilegiado. O que aconteceu, pessoal? Historicamente, essas pessoas que tinham um QI mais elevado não atingiram aquele pleno potencial da expectativa que eles tinham. Do outro lado, as pessoas que tinham um QI menor, mas tinham mais atitude, mais capacidade de execução, tiraram mais vantagem competitiva, tiveram mais resultados. O que eu quero dizer com isso é, não importa se você se sente uma pessoa mais privilegiada ou menos privilegiada no seu nível de inteligência geral, o que importa é a sua capacidade de execução, a capacidade de gerar valor na ponta, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de conectar os pontos, como diz o Steve Jobs. O mundo, ele não vai te julgar pelo conhecimento que você tem. O mundo e o mercado vão te julgar pelo que você faz com o conhecimento que você tem. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que esse bate-papo tenha sido legal. Conta aqui no chat como foi. E eu adoraria me conectar com vocês nas mídias sociais, Flávio Valiati, Flávio G. Valiati no Instagram, e vamos protagonizar, vamos construir um mercado cada vez mais potente através dessa potência que vocês, jovens, têm. Obrigado!